Fala, sangue nos olhos, vamos resolver tudo que já caiu na nossa prova sobre DPOC. Vamos lá. É um assunto que já caiu bastante, até na prova discursiva já apareceu. Então vamos começar com uma questão de 2011, questão das antigas, mas dá para a gente já repassar bons conceitos aqui. Homem de 68 anos, tabagista de 40 cigarros dia, com história de dispneia, tosse produtiva e expectoração catarral abundante. Chega ao pronto atendimento com piora súbita da dispneia e da frequência da tosse. Na avaliação clínica, você deve investigar as causas de piora. Entre elas, devemos considerar como a mais frequente. Então, pensando aqui em um paciente com DPOC, dada a idade, a carga tabáquica e a clínica, e ele teve uma exacerbação. Exacerbação. Normalmente caracterizada por uma piora clínica, mais tosse, mais falta de ar. De repente a tosse começou a ter mais produção de secreção e até uma mudança na cor da secreção. A principal causa aqui, normalmente, é uma infecção. Pode ser uma infecção viral ou infecção bacteriana. A gente vai ver aí, dependendo das características da febre e do catarro, a gente consegue dar uma diferenciada. Mas a principal causa é a infecção. Por isso aqui não é tromboembolia, germes oportunistas não vai ser a mais provável, né? Não é a mais frequente. Cor pulmonale, que seria clínica da insuficiência cardíaca direita, que não é proveniente do coração esquerdo. E o pneumotórax espontâneo também não tem como ser o mais frequente aqui de causas da exacerbação na DPOC. Então a gente fica com infecção respiratória viral. Por isso até que grande parte das exacerbações não vão precisar da antibiótico-terapia. Beleza. Questão número 2, de 2015. Uma mulher de 75 anos de idade procurou atendimento na UBS. Há 3 dias está com febre baixa, tosse com escarro purulento e leve dispneia. Ela fuma há 35 anos, cerca de 25 cigarros por dia, possui já DPOC. Já tem esse diagnóstico. Há 10 dias, aproximadamente, iniciou o quadro com coriza diária, tosse seca e mialgia. Ao exame físico, observa-se mucosa descurada, paciente hidratada, pressão arterial está normal, frequência cardíaca está elevada e a respiratória está elevada. Pensa aí já no CURB 65. Temperatura axilar 38, está com febre. A ausculta pulmonar constatou frêmito, estertores, crepitantes. Radiografia tem condensação no lobo inferior esquerdo, não tem derrame pleural. Considerando o quadro apresentado, quais são, respectivamente, o principal agente infeccioso no quadro clínico descrito e a conduta apropriada a ser tomada? Galera, situação parecida com a questão anterior, onde o paciente tem, essa aqui já te falou, né, que tinha diagnóstico de DPOC e teve uma exacerbação. Nessa exacerbação, ela teve até começou a ter mais coriza diária, apresentou até mialgia e tosse seca. Está com febre, ela tem mais de 65 anos, ela tem 75, e ela está com a frequência respiratória aumentada. Se a gente fizer um CURB, esse CURB já deu mais de 2. Já penso aqui em pneumonia, uma pneumonia que possa até internar essa paciente. Tá? Qual que é o principal agente aqui? Streptopneumoniae, para essa pneumonia. Streptopneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis ou Pneumocystis jirovecii. Esse aqui dá para tirar já de cara. O aureus não é mais comum que o pneumococo. Né? Então a gente fica com a alternativa A, mas vamos conferir se a conduta estaria correta. Encaminha para internação hospitalar e início de antibiótico-terapia venosa. Além disso, muito provavelmente a gente vai usar corticoterapia venosa também, sistêmica aqui. Então, alternativa A para nossa questão número 2. Questão 3. Vamos ver aqui as alternativas. Asma, DPOC, pneumopatia e derrame pleural. Bom, sabendo do que é a aula, a questão já dá uma entregada, mas vamos ver. 2020. Mulher de 64 anos é encaminhada para investigação diagnóstica de quadro de tosse seca, dispneia, ao realizar esforços. A paciente é portadora há 3 décadas de hipertensão arterial sistêmica, sendo tabagista e etilista social. Seu exame físico revela IMC de 33 quilos por metro ao quadrado, eupneica em repouso. Então já tá com obesidade, mas com acrocianose, tá com um pouco de cianose, murmúrio vesicular reduzido difusamente, sendo auscultados sibidos em todo o tórax. Ritmo cardíaco regular,
com a segunda bolha hiperfonética em foco pulmonar, a turgência da veia jugular quando a cabeceira da maca é elevada a 45 graus, que já pode estar me indicando aqui cor pulmonare, né? Além de edema nos membros inferiores. Aí já tiraria um pouco essa minha teoria, mas tudo bem. A paciente traz à consulta uma espirometria realizada recentemente, que evidencia um volume expiratório forçado no primeiro segundo, VF1, de 68% do previsto. E sendo a relação entre esse parâmetro, agora o índice Tifanot, que é importante para a gente, inferior a 70. Ele é o importante. O índice aqui é o importante para eu diagnosticar DPOC. E ele tem que ser menor que 70% ou menor que 0,7. Não é menor ou igual. Ele deve ser menor. Então aqui tá ok para a gente começar a diagnosticar. E o VF1 eu uso para classificar, naquela classificação de Gold. A, B, C ou D. Não há elevação de 20%, então não teve resposta boa aqui na hora de usar o broncodilatador. Com base nesse caso clínico e no resultado da espirometria, qual o diagnóstico da paciente? Então, a gente vê que ela já está com uma clínica muito parecida, tem uma carga tabáquica bem relevante há bastante tempo, e a gente viu que o índice Tifanot permite que a gente feche esse diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Fechado? Questão 4 é uma questão de 2022.1 que foi cancelada essa questão. Vamos tentar entender o porquê essa questão foi cancelada, o que a gente teria marcado, qual deveríamos marcar. Então, uma mulher de 54 anos de idade, tabagista, cujo consumo é de 30 maços de cigarro por ano, comparece à consulta por dispneia e tosse, segundo relata que se iniciaram há aproximadamente um ano. Tá um ano com sintomas aí de DPOC. A paciente traz uma espirometria com razão entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada de 0,7. Veja que aqui está falando que é de 0,7, não é menor a 0,7. Aqui está falando que o índice de Tifanot está igual a 0,7. E um volume expiratório forçado no primeiro segundo de 80 do previsto. Sem resposta ao broncodilatador, o exame foi realizado com técnica correta. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar: a falta de resposta ao broncodilatador sugere diagnóstico de asma? Não, o asma responde bem, né? Os resultados da espirometria estabelecem um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica? O resultado da espirometria, para eu diagnosticar, ele não estabelece. E acreditem, na época da prova, essa foi a alternativa correta, tá? Até por isso que essa questão foi cancelada. A espirometria precisa ser repetida para se confirmar o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica no paciente. Essa aqui estaria mais correta, estaria mais fácil marcar essa do que a B. E D, os valores do volume expiratório forçado no primeiro segundo afastam o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Galera, não afasta, deixa próximo ao diagnóstico, mas não fechou o número correto. Então, essa questão foi corretamente anulada. Eu quero chamar a atenção aqui. Olha essa descrição: 30 maços de cigarro por ano. Isso aqui não é aquela medida de pack year. A questão errou nisso aqui também. 30 maços de cigarro por ano, se você dividir pelo ano inteiro, na realidade é poucos cigarros por dia. Então, o jeito de escrever certo aqui, que eu acho que a prova errou bem nisso, seria 30 maço ano. 30 maços ano. Pack year. Isso seria o correto de escrever. E para a gente começar a considerar uma carga tabáquica, de acordo com o Gold, né, para ser uma carga tabáquica causadora de uma DPLC, tem que ser pelo menos 20 pack year. E 30 maços de cigarro por ano, isso aqui não fecharia esses 20 pack year. E aqui também nem falou por quanto tempo, né? Beleza. Então essa questão corretamente anulada, beleza? Questão 5. Questão 5 é de 2021. Homem de 66 anos de idade, tabagista inveterado, carga tabaca 82 maço ano, retorna ao ambulatório de clínica médica para trazer os resultados dos exames complementares que haviam sido solicitados na sua última consulta, quando estava se queixando de dispneia, esforços, tosse crônica produtiva. Reunindo os dados da anamnese e o exame físico, o médico considerou como mais provável o diagnóstico de DPOC, solicitando, entre outros exames, a realização de espirometria. No resultado desse exame foram registrados os valores de tudo aqui. Beleza. Para confirmar tal impressão diagnóstica, o resultado que deve estar indispensavelmente presente em sua espirometria é
Galera, o mais importante aqui para o diagnóstico é o índice, tá? Mas vamos ver o que ele apresenta aqui. FE25 e 75, que é o fluxo médio expiratório forçado, entre 25% e 75% da capacidade vital forçada, superior a 100% previsto? Não tem como ser superior numa DPOC, né? Aqui é resposta bronquidilatador, com aumento maior que 200 ml, isso aqui não vai, normalmente na DPOC não tem boa resposta. VF1 inferior a 80% do previsto antes ou após o bronquidilatador. Olha, aqui o VF1 eu vou usar para classificar a DPOC. Então, a partir do momento que o índice de Tifanot, esse aqui de baixo, ele me mostra que eu estou menor, com índice menor que 70%, aí eu posso usar o VF1 para tentar classificar esse paciente de acordo com a classificação Gold. Então, VF1 dividido pela capacidade vital forçada inferior a 70% ou 0,7, mesmo após o bronquidilatador. Esse índice aqui é o ideal para eu classificar. Então, aqui ficaria com a resposta D. E é inferior, não é menor ou igual, é menor que 0,7. Questãozinha com imagem, olha aqui ele trazendo uma gasometria, show! Gasometria é importante aí para a indicação do oxigênio domiciliar. Vamos ver então questão de 2013. Uma mulher de 56 anos, ex-tabagista, 40 março ano, apresenta dispneia aos pequenos esforços e tosse matinal com expectoração clara. Faz uso de salbutamol inalatório para alívio da dispneia. Ao exame físico, apresenta pulso de 85, frequência respiratória de 24, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído em bases, sem ruídos adventícios. Sem outras alterações no exame físico, vem a consulta ambulatorial de revisão, trazendo radiografia de tórax e gasometria em ar ambiente. Após a avaliação dos exames, foi prescrito tratamento farmacológico e indicada oxigenoterapia suplementar, domiciliar, prolongada, 1 litro minuto durante pelo menos 15 horas dia, praticamente o dia inteiro que está acordado com oxigênio aí. Com base nessas informações, o resultado gasométrico que justificou a indicação de oxigenoterapia é qual o resultado? Então, aqui é uma questão para lembrar das indicações de oxigenoterapia domiciliar. A principal indicação aqui da gasometria para isso é uma gasometria menor ou igual a 55, tá? PaO2 menor ou igual a 55. Se não estiver menor ou igual a 55, tiver entre 56 e 59, aí eu preciso que o paciente tenha ou hipertensão pulmonar, ou cor pulmonale, ou é, hiperglobulia, que é o hematócrito maior que 55%. Outra indicação pode ser uma saturação menor que 89. Aí também já é uma indicação de oxigenoterapia domiciliar. Se a gente olha de cara para essas opções, a única é se o paciente não apresenta sintomas de cor pulmonar, não apresenta hipertensão pulmonar, não apresenta, aqui a gente não sabe, né, um hematócrito maior que 55. Então eu tenho que buscar para uma opção que tenha PaO2 de 55 ou menos. Então aqui a única opção é essa opção E, onde ela apresenta o PaO2 igual a 55. As outras opções apresentam PaO2 maior. Então ficamos na questão 6, letra E. Questão 7. Homem de 2025.1, bem recente aí. Homem de 67 anos, com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica há 10 anos e tabagismo há 50. Elevado à unidade de pronto atendimento com desconforto respiratório, tosse e confusão mental. Há 2 horas, família relata que nos últimos 5 dias houve piora da dispneia e aumento da expectoração, além de mudança no aspecto da secreção. Então, exacerbação de DPLC clássica por uma infecção respiratória, que passou de amarelo claro para verde escuro, provavelmente aí uma infecção bacteriana. Ao exame físico, encontra-se torporoso, com extremidades cianóticas, sibidos e estertores difusos em todos os campos. Considerando a situação apresentada, a condução clínica desse paciente deve incluir obrigatoriamente corticoterapia sistêmica, inalatória, inalatória ou sistêmica. Galera, na internação, aqui vai ser igual ao do asma grave, na crise asmática grave. Eu vou fazer corticoterapia sistêmica, tá? Vou fazer corticoterapia sistêmica e um paciente, pensando no CURB aqui, 65, com já bastante clínica, eu vou internar esse paciente, né? Paciente com exacerbação e está torporoso. Como que eu vou fazer tratamento ambulatorial de um idoso torporoso, com tanta clínica assim? Então, é corticoterapia sistêmica e internação
hospitalar, opção D, nessa questão 7. Questão 8, também de 2025.1. Homem de 55 anos procura atendimento em unidade básica de saúde para renovar prescrição de losartana. Durante a consulta, relata dispneus e esforços físicos moderados. Além disso, refere tosse pouco produtiva há alguns anos, o que atribui ao uso de 20 cigarros por dia há 20 anos. Radiografia do tórax revela alargamento dos espaços intercostais, sem outras alterações. Lembrados sinais de radiografia quando a gente pensa em hiperinsuflação pulmonar, retificação diafragmática e as costelas horizontalizadas. Sem outras alterações, a espirometria apresenta os seguintes resultados. Vamos ver. O que na espirometria ele apresentou? Já de cara, eu consigo ver que a relação está menor que 0,7. Show, já posso pensar em DPLC. E aí, para classificar, eu uso o VF1. O VF1 dele deu 1,72 e o esperado era 3,65. Eu posso, inclusive, dividir 1,72 por 3,65 para saber exatamente quantos por cento esse cara teve de VF1. Então, na prova, eu poderia fazer essa conta à mão ali na prova. Mas vejam, 1,7 mais 1,7, a gente já pensa em pelo menos 3,4, né? E mais uns quebrados, deu 3,44, por exemplo. É quase, pensa, galera, ou seja, isso aqui é quase 50% de 3,6. Vamos pensar que ele está quase 50%. É maior que 80%? Isso aqui é maior que 80% de 3,6? Não é. É menor que 30? Não é. Está muito próximo de 50%, né? Eu posso fazer a mão e vou ver lá que vai dar uns 45 ou até 47%. Eu sei que ele vai se encaixar no Gold 3, tá bom? Nesse caso, de acordo com os critérios Gold, a doença do paciente pode estar funcionalmente classificada em estágio 1, 2, 3 ou 4. O 1, galera, ele devia estar super bem. Com o VF1, 80% do previsto. Não tem como ele estar com 1,72 e isso ser 80% do previsto. O 2 também está perto ali dos 80 até 50, ele está menor que 50. Então eu já sei que vai ser estágio 3, beleza? Então a alternativa correta aqui nessa questão é C, estágio 3, é a nossa classificação de Gold 3. Fechado, galera? Depois dê uma olhada aqui na nossa teoria já na apostila para vocês. Fechou? Valeu, galera!